Ana, que já está aqui há muito tempo, todo mundo está acostumado com ela. Uhum. Cláudia Quaresma está aqui há muito tempo. E a gente vai resolver as nossas janelinhas intercomunicantes aqui do Unissex vão falar de um tema super, super, super difícil, que a gente vai tentar, de alguma maneira, discutir, comentar e dar um conselho no final para ver se a gente consegue levantar a moral das mulheres do mundo inteiro, do universo, sistema solar. Então, roda a vinheta, entra o Unissex e a partir depois da vinheta a gente vai ter muita coisa para falar. Pá! Pela primeira vez, momento histórico, 2-1 Portugal. Vamos, que eu vou apresentar a Cláudia Quaresma, que é arquiteta e que a gente chamou desde a semana passada para discutir o problema da mulher. Eu não queria, não tinha vontade de chamar uma socióloga, uma psicóloga, uma psicanalista. Eu queria chamar uma pessoa que pudesse se posicionar com a experiência de uma mulher e que conseguisse colocar isso bem em palavras. Por isso que a Cláudia foi escolhida de Portugal. Pode ser que em algum momento, no mês da mulher, em março, a gente consiga descobrir uma brasileira que vai também ocupar a janelinha, não sei. Então, assim, a pergunta que eu deixo para vocês duas de cara é: o Brasil tem uma fama de ser mais relaxado e de tratar as pessoas com mais proximidade, com mais carinho, mas no frigir dos ovos a forma latina de ver a vida é uma forma que confunde atenção com possessão. E isso, para mim, é a causa mais absoluta, aquela assim, mais clara da gente evoluir tão rápido nas relações entre você ter uma pessoa que você adora e ter uma pessoa que acha que é dona de você. Como é que vocês conseguem situar a questão da violência contra a mulher, mas assim, não é a violência contra a mulher como um universo de, sei lá, 4 bilhões de mulheres, não. A partir do ponto de vista de vocês, quando vocês se sentem invadidas. E é uma estatística desesperadora. 100% das mulheres no mundo já foram molestadas de alguma maneira. Os homens acham que estão fazendo a cantada do ano e nós nos sentimos invadidas pela violência do que é dito. Então, começando daí, qual a opinião de vocês? Quem quer falar primeiro, Ana ou Cláudia? Cláudia, quer falar? Vamos fazer a festa para visita, assim, para parecer que a gente é educada. Claro. Então, vai, eu começo. Hum, eu pensei um bocado sobre isso, sobre esse limite, exatamente onde é que acaba aquilo que é o carinho, a preocupação, e já começa a ser outra coisa. E, e às vezes, eu acho que sobretudo nos homens que se dizem menos machistas e que acham que são tolerantes, é muito difícil um homem achar. Eu não estou a falar daqueles comportamentos assim nitidamente agressivos, não é? E assim, possessão, mas há aquele mais subtil nos homens que acham que não são e que muitas vezes nem dizem, tu não deves vestir isto, ou não vais sair à rua assim, não, vão assim mais por aquela, vais assim, mas tu é que sabes, olha, eu se fosse eu, mas tu é que sabes, não, faz como tu quiseres. E tem até assim um certo olhar depreciativo ou um comentário assim que faz a mulher sentir-se diminuída ou sentir que está a agir ou a vestir ou o que for de uma maneira que não é própria. E eu acho que isso é muito comum, acho que ainda é muito comum e, e que mexe muito com a nossa autoestima. E, portanto, a mulher automaticamente fica magoada, eu acho que é uma forma de agressão. Qual é a linha, Ana, Então, entre eu vou. a linha que tu acha que é, olha, essa roupa não ficou boa em você, ou tu vai sair com essa roupa? Você vai sair assim? Porque, veja, é uma forma de falar bem diferente, né?
Qual é a linha que você acha? Eu concordo com o que a Cláudia falou e a linha eu acho que, claro, sempre nós achando que aqui no Unissex, em qualquer programa, nós não somos, não sabemos o, o- digamos, a receita estava a faltar a palavra, a receita de US$ 1 milhão para dar as soluções, mas da experiência que nós temos é essa a tentativa que tentamos fazer, mas o limite, eu penso que o limite tem a ver com a parte social. Quer dizer, o homem, no caso, a pessoa, o companheiro, coloca-nos perante a sociedade. Tipo, e o que as pessoas vão dizer? Ele não tem culpa nenhuma. Quer dizer, ele coloca-se atrás. É como aquela pessoa que diz assim: vamos, corajosos, vamos enfrentar a guerra, vai tu primeiro. Que é tipo, o que é que as pessoas vão dizer? Olha a tua mãe, olha a tua família, olha o teu trabalho, olha, quer dizer, e isso choca a pessoa porque normalmente a mulher está numa fase já mais frágil, talvez, aquilo que a Cláudia falou, essas coisas vão fragilizando, a pessoa vai recuando, não quer incomodar, não quer atrapalhar a vida de ninguém, quer cuidar das pessoas que gosta e aquilo começa a ficar tudo confuso e começa a não perceber muito bem, afinal, qual é o lugar dela. Eu queria fazer uma coisa, mas se calhar eu vou atrapalhar toda a gente. Então, isso é que eu acho que é um pouco o limite. E aí eu já coloco uma alavanca para o final, para dar conselhos e assim, que é, nós temos que pensar a mulher tem muita tendência para pensar primeiro nos filhos, no marido e nas pessoas. É uma coisa muito nossa. Mas isso é depois de nós. Nós temos que aprender a pensar muito em nós, porque se nós não estamos em condições, nós não conseguimos dar conta de nada. Então, primeiro, ela tem que perceber quais são os limites dela e não os limites da sociedade ou os limites do companheiro. Quais são os limites dela? E isso eu acho que é uma aprendizagem que ela precisa fazer, que nós precisamos fazer a toda hora. Tem uma coisa que eu acho super interessante que tem a ver com o fato, e a gente vê isso em outras espécies de animais também. Em algum momento, o búfalo mais fraco, o pequenininho, é apartado da manada e está lá o tigre, o leão, e ele espera aquele momento onde aquela pessoa se sente sozinha, ela está apartada, e ali vem um ataque fulminante. Só para avisar que a gente está chegando ao final do primeiro terço do programa, hein, pessoal? Objetividade aí na hora de falar. O ponto de partida, vocês acham, da questão da violência contra a mulher está em realmente isolar a mulher? A mulher precisa se sentir sozinha, isolar não é fechar ela, trancar ela dentro de casa e ela não pode sair. Mas há uma habilidade que os homens usam de trancar as mulheres dentro de si mesmas. Ela começa a se sentir sem interlocução possível. Vocês acham que é como o ataque do tigre ao búfalo? Porque a imagem que vem na minha cabeça sempre é essa. Cláudia. Eu acho que é uma coisa que preocupa muito os homens, que é, eles pensam que a sociedade vê o valor deles através da forma como eles controlam a mulher. É muito comum nós ouvirmos assim, o que é que as pessoas vão pensar de mim se tu fazes isto? Não é? Eu tive um episódio com o meu marido, engraçado, que foi nas coisas que eu escrevo, e as pessoas tendem muito a achar que tudo o que eu escrevo A tua vida. é auto, como é que está-me a falhar a palavra? Autobiográfico. Autobiográfico. E muitas vezes não é. Eu até houve textos que eu comecei a escrever no masculino para as pessoas perceberem que aquilo não tem que ter a ver comigo. E houve um texto que eu escrevi no decorrer de uma conversa com uma amiga que tinha sido maltratada numa relação e etc. E que eu escrevi, que era a metáfora da pastilha elástica e que dizia como os homens usam a mulher e deitam fora e etc. Eu lembro-me E desse ele ficou texto. zangadíssimo. E andou a remoer aquilo muitos dias. E eu nem sabia porque é que ele estava zangado. Até que ele explodiu e disse: o que é que as pessoas pensam de mim a ler uma coisa daquelas? Pensam que eu sou um homem horrível, não podes escrever essas coisas. Eu disse, olha, era o que faltava. Então eu já escrevia quando tu me conheceste. Até foi assim que nos conhecemos. E agora tu vais dizer o que é que eu posso ou não posso escrever por causa do que as pessoas vão pensar. E eu acho que há essa ideia que é, se a mulher sai à rua
com um grande decote ou com não sei o quê, é o homem não controla, olha como é que a tua mulher anda, olha com quem é que a tua mulher fala, olha o que a tua mulher diz. Quer dizer, eu acho que isso põe em causa na cabeça deles a sua própria virilidade, a sua própria masculinidade, não é? Não tem mão na mulher, não é? Não sei se os brasileiros usam essa expressão, mas olha, aquele não tem mão na mulher. Como se a mulher fosse um objeto do qual eles têm que, ou o animal de estimação, ou o que for, de quem eles têm que tomar conta. E que desobedecem, e que desobedece. É, Ou que a mulher não tivesse uma vida independente para ela mesma ser capaz de atrair a crítica para si. claro, Então, a crítica está indo para a Cláudia e resvala para cair no marido da Cláudia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. pois, E isso eu acho que acontece quando é com a coisa, com a noção de casamento que existe. O casamento para a sociedade, quando eu digo a sociedade, é para a cabeça da maior parte das pessoas e depois todas comportam-se dessa maneira. A pessoa casa e deixa de ser ela, passa a ser ela e o companheiro. Quer dizer, ela perde a identidade, perde a individualidade e quando é mulher, ainda pior. Pronto, agora casou. E essa coisa que vocês falaram muito bem, tanto de isolar como se fossem os animais, como essa questão dos maridos ficarem com medo e seguros sobre que imagem é que eles estão a passar, essas questões ficam todas muito naquela casotinha de casamento. Então, as mães das mulheres já não falam algumas coisas com elas, porque elas agora são casadas, as irmãs já não se aproximam, a família já tem outra postura, e isso, sem as pessoas perceberem, elas estão a afastar-se da pessoa. E a pessoa está a ficar sozinha com aquele marido, que pode ser uma pessoa sensacional, e a gente aqui está a apontar os homens que fazem coisas erradas, mas há homens sensacionais. Eu até outro dia escrevi um texto em que dizia essas pessoas que se portam, que fazem essas coisas horríveis, nem são homens, porque homens são pessoas incríveis, respeitadores, pessoas sensacionais. Portanto, essas pessoas que a gente tem que chamar homens, mas que são seres bizarros, ficam ali, a maravilha. Já consegui isolar, é quase como se fizessem um corte, né, com uma faca, e estou a conseguir cortar, talvez afastar a ligação dela com a mãe, com a família, com as pessoas, e portanto ela aqui está numa ilha. E estando numa ilha, eu faço o que eu quero. Isso é. E numa ilha com emoções estranhas, porque a mulher se sente sozinha, e aí, de repente, a forma, quer dizer, eu trabalhar com comunicação, para mim, é uma coisa que me dá uma ideia muito exata da intenção da voz, como muda. Então, uma coisa é você se interessar pelo bem-estar da pessoa, outra pessoa é você querer envergonhar a pessoa com seu comentário. E você pode dizer a mesma frase e mudar apenas a entonação, e você já desvirtuou totalmente a recepção da frase pelo outro. Então, assim, a gente tem vergonha, a gente tem solidão, a gente tem culpa, e a gente tem essa sensação de que ninguém está vendo o que você está fazendo, o que você está passando. Você fica como arrastando um algoz que te torna invisível, porque você é ele é seu dono, a sua individualidade é dinamitada. Como é que vocês conseguem é, é, traçar para mim o caminho, o passo a passo do ataque final? Porque as pessoas acham que violência contra a mulher, muitos homens acham isso. É bater, é matar, dar facada, estrangular. Né? Não, violência contra a mulher é uma coisa elástica, que pode começar com um olhar, e a mulher se sentir fulminada por aquele olhar. sim, até porque isso é a tal bola de neve, é porque depois a mulher sente-se envergonhada, tanto pelos comentários, como penso eu por ser permeável a eles, porque acha que é uma mulher independente, que não se devia deixar afetar, que devia ser dona de si própria. Muitas vezes são mulheres que têm os seus estudos, as suas carreiras, e não são muito capazes de falar dessa humilhação que sentem, não é? Então isso ainda as isola mais, e é tudo uma bola de neve e que se por um lado isola-as, deixa-as mais sozinhas, também as deixa mais vulneráveis a determinados ataques, não é? E é complicado sair depois
deste poço É onde uma nós armadilha, né? é, se calhar é mais difícil do que expor aquela violência. Bem, não sei se é mais difícil também, é muito complicado estarmos a falar de situações assim extremas, não é? Mas se calhar, quando se está neste limiar, que, em que a mulher se sente envergonhada, mas nem sabe bem dizer de quê, não é? Houve ali um comentário que a deixou humilhada, mas não tem a certeza se foi ela que agiu mal, se realmente era merecido, e está-se ali numa linha que é muito difícil. Agora vou falar disto, vou parecer pateta, agora calme, vou ficar mais vulnerável. E acho que é um ponto muito difícil. Como é que a mulher, Ana, sente que isso dar a ela importância? Porque na cabeça da mulher também acontece uma coisa muito louca, que é: eu não vou deixar você sair com essa roupa, e ciúme ser uma coisa positiva. Ela se sente valorizada com esse olhar de posse do homem, entendeu? Como é que também a cabeça da nossa cabeça também funciona de um jeito, vou te falar, só Freud, né? Não, Verdade? sim, mas não sei se vou responder à pergunta, vou tentar somar aqui algumas coisas que vocês falaram as duas agora. E chegar a um ponto mais à frente, que é, eu tenho também pensado muito sobre isto, porque eu acho que nós, mulheres, precisamos muito de nos auto. Eu não gosto muito desta palavra, mas nos educar, isto é, de nos, precisamos conhecer muito bem como somos, precisamos de perceber muito bem o que é que queremos e precisamos de perceber muito bem como é que são as. Como é que, o que é que nos influencia, o que é que nos fragiliza. Tanto a família, como o companheiro, como a sociedade, como o que eu faço no trabalho. Bora apertar o passo, porque a gente entrou no terceiro terço do programa, hein? Plim, 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 hein? É complicado, não é? Porque tudo o que se passa dentro de casa, normalmente o agressor não é palerma para ter determinadas atitudes em público, não é? Normalmente espera, e ou é. Eu não sei, há sempre a hipótese da mulher tentar filmar, tentar ter alguém que ouça, que esteja atento, mas não sei se é uma coisa assim tão fácil de fazer, até porque há essa coisa agora. Normalmente, quem chega a esse nível de violência também tem aqueles comportamentos de controle, que vai ver o telemóvel, que vai mexer na carteira, que vai fazer todo aquele tipo de coisas que limita mais ainda as possibilidades da mulher conseguir. E depois já a mulher às vezes até chega a apresentar queixa, até chega à esquadra com o olho pisado ou com não sei o quê, e, e depois o homem chora e diz que não repete e que ama muito, e ela acaba por retirar, e depois às vezes há filhos, já mistura e não quer que os filhos sejam expostos a esse tipo de situação. Ela própria, se calhar, se sente envergonhada por se ter deixado de chegar à situação em que está, e de modo que eu acho que é cada vez mais difícil, à medida que a situação avança, cada vez lhe é mais difícil. E quero perguntar para a Ana: o sistema de justiça também não ajuda nada. Pois, Pois é, não. eu aqui, já que a Cláudia abriu o espaço todo terrível que nos pode acontecer, que é essa coisa que eu dizia há bocado de isolar, não é? A pessoa vai se isolando. Ela tem filhos, ela tem dependência financeira, ela tem dependência de habitação, enfim, tem uma série de questões e ela não tem saída. Então, essa parte, isso de não ter saída, me assusta muito. Eu andei esta semana toda a pensar como é que a pessoa dá uma saída a uma pessoa que está nessa situação e que Deus me livre de eu estar numa situação dessas, mas se eu estiver, como é que ele sai dali? E eu lembrei-me, assim, de coisas que, peço desculpa se podem parecer um pouco assim filosóficas, mas é difícil esta saída. E eu pensei, primeiro, se for uma pessoa mais nova, ela pode tentar aumentar, eu digo nova, mas na verdade, quando a pessoa ainda é livre, vamos por assim, quando ela ainda sente que tem alguma liberdade, ela pode aumentar o seu conhecimento e tentar aumentar a sua autonomia. Isto é, não ficar completamente em ilha, haver sempre ali uma saída. Se tudo acontecer, eu vou deixar, vou perder, se calhar, até a custódia dos meus filhos, uma coisa qualquer horrível, mas eu vou ter um lugar para construir de novo. Enfim,
pareceu-me que isso pode ser uma boia de salvação. Depois aquilo que a Cláudia falou de essas provas, de deixar um telemóvel ligado, tentar filmar, tentar não sei o quê, mas que é perigosíssimo porque eles controlam isso muito, né? Mas e depois pensei numa outra coisa que ainda é mais maquiavélica, mas que é tentar sair de uma solução que é como é que eu vou criar estratégias de essa pessoa, portanto, o meu companheiro, ser apanhado em flagrante sem ele dar conta, que isto é uma coisa dificílima, mas tipo, ele faz as coisas sem ninguém ver. Ele faz as coisas quando estamos em casa, ele faz as coisas no íntimo. Mas eu preciso de arranjar uma maneira de ele ser apanhado numa festa de família, num lugar, quer dizer, eu preciso de expor. E sabemos que isto é muito difícil, mas é talvez um pensamento que eu acho que a pessoa, sei lá, que pode ocupar a pessoa. Eu outro dia estava até a dizer à Ana que isto é quase como se uma pessoa estivesse presa. Imagina que uma de nós está presa injustamente. Sei lá, prisão perpétua. Porque a imagem na cabeça da pessoa deve ser essa. Prisão perpétua, injusta, portanto, de forma injustamente acusada. E como é que eu faço? Eu vou aceitar e vou viver isto? Ou eu vou tentar fugir? O que me leva ao nosso conselho de US$ 1 milhão, porque veja, a gente já falou meia hora desse assunto, gente. Olha que pena, Unissex. Sim, o meu conselho de US$ 1 milhão, então, não vai para nenhuma mulher, vai para os vizinhos da mulher. Porque se a pessoa, se eu sou lá a vizinha e estou ouvindo barulho, estou ouvindo grito, e percebo que há alguma coisa agressiva, violenta naquela forma de se relacionar, ou um barulho de uma coisa caindo no chão, um prato, um copo, ou barulho de um corpo batendo em algum lugar. Gente, eu não penso duas vezes, eu acho que nós devemos chamar a polícia na hora. Aqui no Brasil tem o número 100, que é o telefone que a gente denuncia violência doméstica. Liga e pronto. Ah, a polícia chegou e foi inútil. É melhor que seja inútil do que você ter na sua cabeça dúvida se aquela pessoa morreu com a sua cumplicidade. A sociedade precisa, nesse momento do mundo, entender que ela não pode ser mais cúmplice de nada. Se você está vendo alguma coisa que você considera errado, pergunta, se certifica. Ana já viveu isso aqui comigo, uma oportunidade, que é os vizinhos. Está acontecendo, todos falando da janela, e todos ligaram ao mesmo tempo. E a situação parou. Porque medinho é uma coisa boa. Agora ele não é só uma pessoa que tem medo de quem está sendo agressivo. O agressivo tem medo da vizinhança. Isso é importantíssimo. Então, o meu conselho não é para a mulher. Eu acho que a mulher ela é apartada e vitimada. Ela perde totalmente o controle de coisas que ela antigamente achava que tinha. O meu conselho é para a vizinhança. Vocês duas, 1, 2, 3 e já. O meu conselho é para a mulher e é aconselhar que a mulher partilhe sempre, pelo menos com uma pessoa, com uma amiga, até preferencialmente com um amigo, porque tem a percepção do homem, e partilhar tudo aquilo que ela sente que pode ser um princípio de agressão ou mais tarde outro tipo de agressão, para haver pelo menos uma pessoa que está atenta e com a qual ela sabe que pode contar. Pode não ser esse 100, que aqui em Portugal é o 112, mas que seja alguém a quem ela pode recorrer numa situação de emergência. E que é uma pessoa que está a par e que já sabe que se for contactada é uma pessoa que tem que vir em auxílio. Seja uma amiga, seja um familiar, mas não se deixar ficar nessa ilha, deixar o agressor saber que ela tem pessoas que sabem o que é que se está a passar, Exato. para não ficar tão vulnerável nem tão sozinha. E eu terminava com também pequenino meu que é parecido com o da Ana, que é quando nós vemos comportamentos realmente ao nosso lado, ou de um colega, ou de um irmão, ou até de um pai, ou até de um tio, seja de quem for, pessoas que nós contatamos, que são pessoas sensacionais, que a gente gosta, que a gente conhece há 20, 30, 40, 50 anos,
mas que elas têm uns comportamentos estranhos às vezes, que a gente diz, epá, ele é sempre assim, caramba, não faças isso hoje e tal. Ficarmos atentos, porque eu acho, ou atentas, porque muitas vezes essas pessoas, quando são, vamos lá, vou pôr assim uma metáfora, quando são 10 connosco, na família, na intimidade com a mulher podem ser 1000. E a gente não tem que marcar ali um bocado, epá, atenção, não faças isso. Ah, o que é que eu fiz? Não fiz nada. Ah, fizeste sim, apontar. Portanto, no fundo é complementar um pouco o que vocês falaram, é complementar e dar a noção de que eles não estão assim à vontadinha. Não estão assim à vontade, podem fazer tudo o que querem. Unissex terminando, que pena! A gente agora vai ter que fazer um programa para falar de cantada, porque os homens também, olha, que roubada é os homens dar aquelas cantadas miseráveis, achando que estão abafando. Eu já estou convidando Cláudia para a gente fazer um programa de cantada, hein? Porque essas são, olha,